dia, amigos ouvintes da Rádio Onda Nova FM. Estamos iniciando mais um programa Enigmas do Espaço. Muito bem, amigos, vamos conversar hoje sobre um assunto bem interessante e uma verdadeira incógnita que acompanha o ser humano através de sua existência nesse planeta. Mas se tornou um tema que interessa a todos, que de tão peculiar que é, quem não se interessa por ele é atingido. Vamos falar sobre doença. A primeira questão reside na indagação do porquê o ser humano fica doente. A resposta comum e corriqueira é que o corpo humano envelhece e fica enfraquecido, e com isso as doenças aparecem. A questão seguinte vem na esteira desta resposta, de sorte que resta acrescida uma nova indagação. Por que o corpo enfraquece com o envelhecimento? Não existe nada escrito em nenhuma das escrituras que temos conhecimento, sejam elas de cunho religioso, sejam de origem filosóficas, sejam de origem culturais, enfim, nada nos diz que o corpo humano é obrigado a envelhecer, assim como todos os seres vivos existentes sobre o planeta Terra. Muitos falarão que é o tempo de duração, ou tem que ser assim, quando nenhuma dessas respostas satisfaz a quem deseja conhecer a verdade sobre o planeta e principalmente sobre o universo. Afirmo isso escutando numa questão interessante e que diz respeito aos minerais. Os minerais são seres vivos que habitam vários planetas pelo universo afora. E pelo que nos parece, os minerais não envelhecem, muito embora fazem parte e existam nos seres humanos e desaparecem com o fim deste corpo. Mas mesmo assim, a dúvida permanece. A dúvida por que o ser humano envelhece. O ciência nos diz que, com os anos passados, os órgãos do corpo humano vão enfraquecendo, envelhecendo, e com isso se desgastam e enfraquecem, conduzindo o corpo para o fim. Para essa resposta, continuo com a mesma indagação, ou seja, por que os órgãos envelhecem, enfraquecem, morrem? Primeiro, verificamos que quando o órgão sofre alguma alteração ou enfraquecimento, sempre existe um tratamento, uma droga, um remédio que revitaliza e o faz voltar ao estado de saúde e de resistência. Mas porque, com o acúmulo de anos, com uma idade maior, esse tratamento não faz efeito e o órgão, que antes não resistia ao remédio, agora derrota o remédio e com isso destrói o próprio corpo humano. De outra parte, passando para um campo que muitos acreditam, mas muitos também duvidam, surge uma nova indagação. Se somos eternos, por que uma simples doença vem e acaba com essa eternidade? Não podemos duvidar de que somos dois em um, ou seja, possuímos a parte material, que é a personalidade do ser humano, e também possuímos a parte espiritual, que vem a ser a individualidade desse mesmo ser humano, de maneira que, quando um acaba, o outro acaba também, ou no mínimo desaparece. Então o ser humano só é eterno até quando a doença derruba na velhice? Trata-se evidentemente de uma pergunta inútil e sem qualquer lógica, além de nos remeter para a verificação de que a doença não destrói nenhum ser humano, não acaba com nenhum ser humano. O que acaba com o ser humano seria a velhice. Mas os que se acabam nas mais tenras idades, os mais jovens, do que se imagina?
porque se fosse assim, não se morreria cedo. Equacionando tantas questões que a cada passo nos revelam novas questões, vamos analisar o porquê a doença destrói o corpo humano. Amigos, o ser humano, a máquina humana, o corpo humano é composto de um mecanismo que a ciência jamais ousou criar ou copiar, e não obstante a lenda e a historinha de Frankenstein. Por não conseguir a resposta para a constituição, ou, na mais simples linguagem, para a fabricação desse corpo humano, a ciência concorda com a crença popular de que Deus fez o corpo humano. Tudo bem, pelo menos a religião tem uma resposta, o que a filosofia e a ciência não têm. Deus, quem criou o corpo humano. Assim vamos analisar esta criação divina. Se Deus fez o homem, criou esse corpo humano, o único material por Deus utilizado foi a energia, de onde concluímos que o corpo humano, em seu todo, englobando a personalidade e individualidade, é composto de energia materializada. Mas desta conclusão sobrevém um novo questionamento. Por que a energia que Deus utilizou para construir esse ser humano não resiste a determinadas doenças e sucumbe quando uma dessas doenças atinge ainda com pouca idade? Sem querer ir muito longe de questionar a Deus, porque se o ser humano é mais fraco dos seres vivos, que foi criado por ele nesse planeta, tão fraco que uma doença qualquer o derrota e acaba com ele. Destarte, o grande inimigo da eternidade humana, ou mesmo até de uma maior longevidade do corpo humano, são as doenças, posto que as doenças põem termo final na possível vida longa, na duração da vida, no propósito do ser humano. Assim sendo, ainda não encontramos uma resposta definitiva para o tempo de vida estabelecido para cada ser humano, para cada corpo humano, para cada máquina humana, e que a doença é mais forte do que o ser humano, principalmente quando ele conta mais idade. Amigos, se formos dissecar, esmiuçar, examinar com minúcias a doença, veremos que dentro deste campo, que é a lei de causa e efeito, se afigura como uma verdadeira Constituição Federal. Existe uma causa para a existência da doença, e essa causa é o micróbio, que gera a doença. Daí partimos para a causa do micróbio, a sua existência, e verificamos que ele também é feito de energia. Temos sim a energia gerando o micróbio gerando a doença e a doença destruindo o ser humano. Com todo respeito e admiração aos médicos, que merecem, por serem uns obrigados que salvam muitas vidas e lutam pela recuperação de qualquer ser humano acometido de alguma doença, que eles são limitados, posto que o médico enxerga e conhece até o micróbio, mas não enxerga e não conhece a causa do micróbio. De sorte que existem doenças que ele não pode curar. Tanto que quando o médico elimina um tumor, não quer dizer que curou a doença, visto que a causa do micróbio que gera o tumor ainda não foi eliminada, por não se localizar longe do alcance do visual do valoroso médico. Então, amigos, a questão é energética. E dentro deste campo, somente o livro Universo em Desencanto nos oferece uma resposta lógica, desde o momento em que ele descreve a formação do universo e de todos os seres que nele habitam, como sendo produtos de uma energia superior, mas que sofreu uma degeneração, um enfraquecimento, e o enfraquecimento dessa energia pôs um fim da eternidade do homem.
Por esta e outras causas é que recomendamos aos amigos a leitura deste grandioso livro cultural, Universo em Desencanto, que nos faz revelações maravilhosas a respeito das energias, do eletromagnetismo, que geram micróbios, que geram doenças, que destroem o ser humano, entre outras revelações maravilhosas, e que explicam e orientam o funcionamento de todo o ser humano, tanto no que diz respeito à sua personalidade, sua matéria, o seu corpo humano, quanto no que concerne à individualidade humana, a sua parte espiritual, que todos aqueles que conhecem Platão, notadamente no que se refere à sua clássica obra A Caverna, há de entender bem o que vem a ser essa dualidade humana. Amigos, infelizmente o tempo é muito pouco para debatermos um tema tão fascinante e muito interessante, por não dizer de grande interesse do próprio ser humano, por se tratar de um tema muito extenso e que em breve voltaremos a dele tratar. Muito bem, meus amigos, espero que tenham gostado deste tema abordado hoje, né? E, como sempre, me coloco à disposição de vocês, onde quer que nos encontremos, e também nos canais que ofereço, né, para entrar em contato. No meu WhatsApp, DDD 51996141041, e no e-mail marcelodefigueiredo.ramos@gmail.com. Um forte abraço, meus amigos. Até a semana que vem.